Olha só, aqui a gente vai falar sobre esses dois temas, o 1 e o 2 aqui, o que é fração própria e o que é fração imprópria. E nós vamos usar esses desenhos que estão aqui à esquerda como forma de realmente solidificar esse tipo de conceitualização. Vamos lá? Então, primeiro, o que é uma fração própria? Fração própria é a fração em que o numerador, a parte de cima da fração, é menor que o denominador. Então, toda vez que o numerador, a parte de cima, é menor do que o denominador, parte de baixo, nós temos uma fração dita fração própria. Ou seja, o resultado é sempre menor do que 1. E por que acontece do resultado ser menor do que 1? É justamente a definição de fração. A fração ela é um número racional, ou seja, ela é uma razão, uma divisão do numerador pelo denominador. Fazendo a leitura rápida aqui, ó. 1 sobre 2, ou também 1/2, ou metade, seria 1 dividido por 2. Observe que quando eu divido 1 por 2, o resultado dá menor do que 1. Imagina uma pizza, você dividir em duas partes, vai dar meia pizza para cada pessoa. Não dá mais do que uma pizza para cada pessoa. A mesma coisa 5 nonos. Se eu dividir 5 por 9, como 9 é maior do que 5, o quociente, ou seja, aquilo que é produzido a partir da divisão, é um número menor do que 1. Então, observemos. O numerador é a parte a ser dividida. O denominador é em quantas partes eu estou dividindo. Beleza? Então, isso é uma fração própria. Numerador menor do que o denominador. A fração imprópria é exatamente o contrário. É quando eu tenho um numerador maior do que o denominador, o que gera uma consequência natural. Essa divisão vai dar um número superior a 1. Vamos lá? Vamos fazer aqui? 4 dividido por 3 vai dar maior do que 1, porque 4 é maior do que 3. Isso aqui vai dar, inclusive, uma dízima periódica, porque vai dar 1,33333, mas é assunto para uma outra aula. 9 dividido por 5 também vai dar maior do que 1. Não chega a ser 2, porque seria 10 dividido por 5 que daria 2. Mas 9 dividido por 5 vai dar superior a 1. Essa é a fração imprópria. A fração imprópria ela tem um desenrolar, que são os números mistos, mas também isso é assunto mais para frente um pouquinho, em outra aula, para essa aula que não ficar gigante e não roubar tanto tempo do senhor ou da senhora, beleza? Então, vamos aqui para essas figuras, porque a gente vai falar sobre frações próprias. Observem e vejam se vocês concordam comigo ou não. Então, vamos lá. Por exemplo, a primeira figura aqui, eu tenho como se fosse um tablete de chocolate, né? Ele está dividido em 1, 2, 3, 4, 5 partes, mas eu só estou tomando 3 dessas 5 partes. Então, aqui é até legal para a gente entender a função das partes de uma fração. Olha só, a quantidade de partes que eu estou dividindo esse tablete fica aqui no denominador. Então, eu estou dividindo o todo em 5 partes, mas só estou colorindo 3 dessas partes, ok? Ou seja, o numerador, que é 3, é menor do que o denominador, que é 5. Fração própria. Resultado dessa divisão, menor do que 1. Vamos aqui para esse hexágono, essa figura dividida em 6 lados. Opa, dividida em 6 lados? Dividida em 6 lados. E melhor, 6 partes. E quantas dessas partes estão coloridas? 3 partes. Também uma fração própria. Numerador menor do que o denominador. Portanto, o quociente vai dar um número menor do que 1. Olha esse pentágono. Pentágono, figura regular com 5 lados, dividido aqui em 5 partes. Observa, ó, 1, 2, 3, 4, 5 partes. Então, dividido em 5 partes, mas coloridas, quantas partes eu tenho? 2. E aí, fração própria ou fração imprópria? Deixa aí no comentário. Letra C, fração própria ou fração imprópria? Ok? Aqui, ó, por último, o mesmo tablete de chocolate, também dividido em 5 partes. Opa, dividido em 5 partes. Quantas são as coloridas? 2 somente. E aí, a letra D, fração própria ou fração imprópria? O que é que você acha? Deixa aí nos comentários, eu vou fazer questão de ler os comentários e responder para vocês. Mas eu acho que a dica é bastante clara. Então,
Fica aí o conceito de fração própria e fração imprópria. E a gente vai ao longo dos vídeos aqui desmistificando essa dificuldade que impuseram a um tema tão importante que é o tema da fração. Espero que o vídeo tenha feito assim sentido para você e vire uma ferramenta na ajuda para que você pratique o homeschooling, um homeschooling realmente de muita categoria, muita excelência, divertido e realmente instrucional. Um forte abraço a você. Muito sucesso na sua caminhada junto aos seus filhos, àqueles que vocês são responsáveis, e contem com esse canal aqui como uma ferramenta útil para o homeschooling dentro do seu lar. Um forte abraço, até o próximo. Valeu!